Fala rapaziada, aqui é o Rafael da Topografia com você e hoje eu tô aqui para te dar umas dicas e macetes a respeito do Service, esse software que a gente trabalha na coletora para poder utilizar aí junto com com o equipamento RTK. E o Service tem várias ferramentas que muita gente às vezes desconhece, muita gente aprendeu só o básico aí quando fez a aquisição do equipamento. E eu tô aqui para te ajudar, para te mostrar que tem muito mais coisa para a gente estar aprendendo. As dicas e macetes que eu vou te dar são ferramentinhas, exatamente dicas e macetes. Você vai ver no decorrer desse vídeo aqui, esse é o primeiro dicas e macetes. A gente vai vir com mais outros aí na sequência, porque tem muita coisa realmente. Hoje a gente vai falar de 3 dicas e macetes e eu vou começar pelo dica e macete Sketch. Olha só, o que é Sketch, né? Vamos lá, a gente está com o Service aberto aqui. Qualquer lugar que você estiver com o Service, você pode vir aqui na área do mapa para abrir essa área do mapa aqui, que é a área onde a gente faz desenho. Eu brinco até, eu falo que é o AutoCAD do Service, porque a gente tem todas as ferramentas de desenho aqui dentro para poder fazer o desenho. E é o seguinte, quando a gente vai fazer um desenho, percebe que eu vou até desligar essa imagem aqui, só um minutinho. Vou tirar ela para facilitar. Percebe que a gente tem uma polilinha. Eu vou apagar essa polilinha aqui e vou sumir com ela. Vamos supor que você fez o levantamento lá e tal. E às vezes você quer desenhar alguma coisa que está fora dos seus pontos. E quando a gente tem essa polilinha aqui, a gente só consegue desenhar. Olha só, a polilinha 2D é para criar as polilinhas aqui dentro da área do mapa. E quando você tem os pontos e você utiliza esse comando polilinha, a gente só consegue desenhar uma linha quando tem ponto levantado com o RTK, correto? Quando não tem ponto, ó, eu estou clicando aqui, ó, é a mesma coisa que na coletora, tá? Quando não tem ponto, eu não consigo desenhar em lugar nenhum, ó. Você pode fazer o teste aí na sua coletora, ó. Não consegue clicar em lugar nenhum, só quando clica realmente em um ponto, ó, que ele vai criar essa polilinha. Agora, a dica número 1 aí, o macete número 1 é exatamente isso. Eu vou clicar aqui no verde, vou voltar aqui, ó, em desenho. Você percebe que a gente só tem 3 opções: 2D, 2D vias e 3D de polilinha. E essas opções só permite que a gente consiga criar linhas em cima dos pontos topográficos. Só que tem um macete aqui, ó. Se você vir aqui em arquivo, preferências, você pode ativar esse cara aqui, ó, esse botão Sketch Option. Ativou ele, clica no verde, olha só o que acontece. Vamos voltar aqui em desenho, polilinha, ele ativou esse cara aqui, ó, 2D Sketch. O que significa esse 2D Sketch? Ele serve para você poder fazer desenho livre à mão com a coletora. Vou clicar aqui no Sketch e o que acontece quando ele ainda assim, ó, ele não desenha em lugar nenhum. Ainda assim, você tem que clicar num ponto que tenha que tenha ponto topográfico. Só que ele acrescenta esse botãozinho aqui de snap, esse pontinho de interrogação. Quando você usa ele, ó, eu ativei ele, tá? Eu posso desenhar em qualquer lugar. Sempre que eu precisar desenhar, eu posso vir aqui e desenhar ele do jeito que eu quiser. Então eu posso fazer um croquis, eu posso fazer um projetinho aqui para o cara. Vamos imaginar que o cara queira fazer uma casa, sei lá, queira fazer uma estrada, queira fazer alguma coisa. Você pode fazer um desenho ali só para ele ter uma noção. Você pode ligar a imagem, olha só. Vamos vir aqui em imagem do mundo. Vou clicar aqui no verde. Olha que bacana, tem essa área aqui no meio. Vamos supor que você queira tirar essa área do meio ali de uma maneira só para ter noção de qual o tamanho dessa área. Você não precisa ir lá levantar essa área. Você pode vir aqui, polilinha, sketch, utiliza esse botão aqui, ó. Vamos vir desenhando ele. Depois, não dá para você enxergar direito que a linha é preta e a imagem está escura também. Mas eu estou desenhando, eu estou contornando ele. Só um simples exemplo do que a gente pode fazer com esse comando aqui, tá? E aí no final, ó, ele tá aqui, ó. Eu vou ligar ele com o último ponto. Vou clicar no verde. Deixa eu desligar a imagem aqui agora, que você vai perceber que a gente conseguiu, ó, desenhei exatamente aquela área demarcada de mata. Você não precisaria levantar, você pode vir aqui agora, ó, ver, lista, data, clico aqui, ó, e ele me dá o tamanho dessa área em perímetro, área em metros quadrados, deu 101.225 metros quadrados, são 10 hectares em acres, em pés e todas as coordenadas daqueles pontos lá que eu acabei de clicar, que a gente acabou de criar. Você vê que legal? Então o sketch para que serve? Essa é a dica número 1 aí, esse foi o primeiro macete, eu acho que é um macete bacana. O segundo é o seguinte, quando a gente está lá, olha só, você percebe que é bem variado,
todos os lugares que você imaginar do SurfCE tem dicas e macetes para você aprender. Vamos vir aqui na área de levantamento e quando a gente está fazendo uma alocação, uma implantação de pontos, aqui nessa área, a opção 2, implantar pontos, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou simular que eu vou fazer uma alocação, tá? Só para ele ativar aqui o comando. Vamos imaginar que eu queira alocar o ponto 6 aqui, tá? O ponto 6. Eu clico aqui no verde, eu estou longe com o meu equipamento, mas olha só o que acontece. Deixa eu mostrar para você. Quando você clica aqui nessa ferramentinha, são as ferramentas, as configurações aqui do SurfCE, das abas, etc. Você pode vir aqui no botão ver e você liga esse botão aqui, ó, proximidade da estaca. Vou clicar aqui no verde, tá? E aí quando você liga essa proximidade da estaca, ele abre essa seta enorme, essa setona aqui, que ela já é uma dica aí bem legal para você poder se localizar na sua obra. Quando você está com um emaranhado, com muitos pontos ali, essa seta te direciona para o ponto, para a direção correta do ponto. Quando ela está alinhada para o norte, quando essa seta está apontada para o norte, significa que você está indo em direção ao ponto, você está na direção correta. Mas o que acontece quando a gente ativa essa setona grande também? Com ela ativa, eu vou fechar aqui e vou vir aqui na aba Arquivos, vou vir aqui na opção 2, Configuração de Trabalho, tá? E aqui a gente tem uma aba de implantar, aqui a gente configura as coisas sobre a parte de implantação, de locação. Se eu vim aqui, ó, ele me abre essa configuração aqui de proximidade do raio. Quando a gente está, o meu está configurado aqui, nem sei por que está essa metragem, eu acho que eu estava dando algum exemplo, mas está com um raio de 1,64. Eu acho que eu estava testando, se eu não me engano. Mas você pode deixar, por exemplo, de 0,10 centímetros. O que acontece? Quando ele aproxima 10 centímetros do ponto que você quer, locar, no caso aqui eu selecionei o ponto 6, ele vai abrir um raio ali te mostrando, te alertando que você está a 10 centímetros do ponto que você quer. Agora você percebe que ele está ligado aqui, a proximidade de raios na aba implantar. Se eu desligar aquela setona, vamos voltar lá, vou vir aqui de novo na configuração, tá? A gente não precisa vir aqui, eu só dei o exemplo para você ver a alocação, mas você pode vir aqui também, olha só. Você pode vir aqui na aba equipamento, configuração é a mesma coisa, aba ver, tá? E eu vou desligar agora então a proximidade da estaca, que liga a setona, esse cara aqui, e ativa aquela opção de configuração da precisão. Vou clicar aqui no verde, vamos voltar lá naquela aba implantar, ó, configuração de trabalho, aqui na aba arquivo, configuração de trabalho. A aba implantar, ele some. Olha só, é um macete, é uma dica, ninguém sabia disso antigamente. E eu fuçando aqui, aprendendo, estudando o SurfCE por muito tempo, eu descobri isso daqui sem querer. Então é um macete, ó, ele está desativado. Quando a gente ativa de novo, ele vem aqui e ativa. Legal, né? Essa foi a segunda dica e macete aí. Agora a terceira é o seguinte. Às vezes, o que acontece? Acontece muito. O Brasil é muito extenso, o Brasil tem várias divisões de fuso, porque ele é comprido, vai do 18 ao fuso 25 ou 26, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, tem vários fusos aí para a gente configurar. E a parte, o serviço de topografia, de referenciamento, é cada hora num lugar. É muito difícil a gente estar trabalhando sempre na mesma região. E vira e mexe, a gente está num fuso diferente, a gente tem que ficar sempre muito atento. E acontece demais, já aconteceu muito com muitos amigos meus, de estar num fuso diferente e criar obra aqui no RTK com um fuso errado. Vamos imaginar aqui, ó, eu vou criar um fuso, vou criar uma obra aqui de GEL 2, por exemplo. Vou clicar aqui no verde. E eu tô com o meu equipamento, eu tô na cidade, vamos supor que eu tô na cidade de Presidente Prudente. Presidente Prudente é o fuso 22, tá? Só que olha só, eu tô com a projeção configurada para o fuso 21, que eu estava trabalhando no Mato Grosso do Sul, lá é fuso 21. E eu tô na cidade de Presidente Prudente e eu esqueço de alterar, tá? Um exemplo, eu tô no fuso 22 e eu esqueci de alterar esse fuso. Então eu estou configurando o meu RTK de propósito aqui nesse momento, mas de maneira errada. Isso acontece muito natural, muito normal assim acontecer. E aí, clicou no verde, você configurou sua obra, seu trabalho, e você foi lá e fez o levantamento dos seus pontos, você fez tudo que você tinha que fazer lá na área, lá em Presidente Prudente e tal, coletou um monte de pontos, vamos coletar. Só para exemplificar melhor, vamos imaginar que a gente coleta uns pontos aqui, ele está falando que não está fixo, vou deixar ele... Fixou, vou coletar uns pontos aqui e tal. Coletei outro ponto. E aí quando você percebeu, quando você se deparou, você percebeu que você estava configurado com o fuso errado. Falei, puxa vida, perdi todo o meu serviço. Muitas pessoas
tem que reconfigurar e refazer todo o serviço. Só que tem uma dica e um macete aqui que você consegue reconfigurando o fuso do seu trabalho. É o seguinte, então você entendeu, você está num fuso 22, só que você configurou erradamente, sem querer, a sua obra com fuso 21. O que acontece? Suas coordenadas vai ficar totalmente furada, ou as coordenadas vai ficar tudo zoada, não vai cair no lugar certo. Então como é que a gente corrige isso? Tem um macete aqui, é o seguinte, então, você vai vir aqui na área do arquivo, na aba arquivo, e vem na opção 4 aqui, ó, dados puros. Clicou aqui em dados puros, você vai abrir a obra que você configurou erradamente, vai clicar aqui no verde. Ele vai te dar essa opção aqui, você vai clicar aqui em processar GPS. Quando você clicar em processar GPS, vem diretamente nessa aba aqui de projeção, não precisa mudar mais nada. Percebe que eu estou no fuso 22, no 21, que eu estava trabalhando no Mato Grosso do Sul, tá com a configuração errada aqui, porque eu estou no fuso 22. Aí é só você clicar aqui na setinha para baixo e selecionar o fuso que você quer que ele corrija, o fuso que você quer que ele realmente fique. Clicou aqui, clica no verde, que ele vai gerar um relatóriozinho aqui e ele vai processar. Você pode salvar isso aqui, que é a conversão de um ponto para o outro. Se você quiser salvar, ele salva em TXT. Você pode salvar em qualquer lugar, resultados, tá? Eu não vou salvar, que não é do meu interesse. E vou clicar aqui e vou fechar. Ele pergunta se eu quero salvar todo esse arquivo, do arquivo puro, se eu quero processar. Eu vou colocar aqui sim. Aí você pode avaliar se você conseguiu fazer essa transformação ou não, se está dando certo ou não. Você entendeu, então, você configurou seu equipamento RTK sem querer no fuso errado. E você pode, a gente fez o exemplo aqui do fuso 22 para o fuso 21, mas pode ser de qualquer um. Você pode estar no fuso 25 e querer transformar toda a sua obra no fuso 21. Agora um detalhe importante. A gente fez a correção dos pontos existentes, dos pontos que existiam ali aquela configuração. Agora, a partir do momento que você quiser continuar fazendo o levantamento, por exemplo, você corrigiu e você tem que coletar alguns outros pontos com o RTK, você tem que vir aqui na aba arquivo, configuração de trabalho, clica aqui na aba sistema e aí aqui embaixo você tem que configurar para o fuso 22. Por quê? A gente só processou aqueles pontos existentes e agora nesse momento a gente está configurando a obra, reconfigurando a obra, reconfigurando ela para que esteja no fuso 22. Aí você clica no verde e aí a partir do momento que você coletar novos pontos ele vai estar tudo no mesmo fuso. Então você percebeu o que aconteceu? A gente configurou a obra sem querer no fuso errado, trabalhou lá e percebeu que estava errado. E a gente consegue estar fazendo essa conversão. E aí depois da conversão você ainda tem que avaliar se deu certo, se está tudo certo, se está caindo no local certo. Como é que você avalia isso? Como é que você faz isso? Tem duas formas, na minha opinião, aqui rápidas. A primeira é vir aqui na lista de pontos, ó, e avaliar essas coordenadas. Você normalmente tem a coordenada da base ou você tem alguma coordenada de partida, alguma coisa que você possa utilizar como referência. Avalia se está tudo certo ali, o norte, o oeste, se está aproximado desse ponto que você tem. E se você não tem essa coordenada, você pode estar exportando o seu arquivo, sua obra, aqui direto do ServiceE para o arquivo do Google Earth. A gente pode fazer exatamente isso na sua coletora. Exporta para o Google Earth, joga no computador, abre ele lá, vendo onde que está caindo. Se estiver caindo fora da região, fora da cidade, alguma coisa aconteceu. Se estiver caindo no local certo, tem que cair no local certo, ele vai estar tudo beleza. Legal? Se você conseguir fazer isso, escreve aqui nos comentários. E esse foi o primeiro Dicas e Macetes número 1. Eu quero te fazer um convite. Do dia 26 a 30 de agosto, agora de 2019, a gente vai fazer a segunda semana do GPS RTK. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como trabalhar com toda a capacidade do seu equipamento RTK utilizando o ServiceE, um método que pouca gente conhece. É um evento gratuito, é uma semana de muito conteúdo bacana. Se você tem interesse em participar disso, não tem custo nenhum de verdade. É só você descer no link da descrição desse vídeo, descer na descrição desse vídeo e clicar no link. Clicou no link, você vai ser direcionado para uma página para você fazer um cadastro. Esse cadastro vai demorar no máximo 30 segundos e você já vai estar sabendo aí de tudo que vai acontecer e vai receber esses conteúdos aí na semana do dia 26 de agosto. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.